Olá, graça e paz. Bom dia. Nossa, que saudade de vocês. Saudade da nossa igreja, de cada irmão, né? Esse isolamento social tem mexido com a gente, né? Nunca imaginamos passar por isso, mas graças a Deus que Ele nos une e louvado seja Deus pela tecnologia que nos permite estarmos juntos, apesar da distância. As pessoas mais próximas sabem que eu costumo compartilhar pequenos devocionais no meu dia a dia, assim, de forma bem despretensiosa, falar um pouco da palavra de Deus, do amor de Deus para as pessoas. E ontem, na segunda-feira, eu falei sobre o devocional no Salmo 139. O título do devocional é Intimidade com Deus. Eu fui convidada pela irmã Maria para falar com vocês hoje um pouco desse devocional. Confesso que é uma missão para mim falar o meu devocional para um número maior de pessoas, mas vou tentar fazer de forma simples, né, bastante sucinta, porque a palavra de Deus ela é muito especial, ela deve ser tratada com muito respeito e ser transmitida, né, porque é o que nos alimenta, é o que nos guia e é o que nos conduz. No Salmo 139, Davi ele se coloca diante de Deus e pede que o Senhor sonda o seu coração, os seus pensamentos. Isso denota grande intimidade. Alguém tão íntimo que pode sondar, né, o coração e os pensamentos. E é sobre isso o devocional. Eu quero ler com vocês esse texto do Salmo 139. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Salmo 139, no versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E eu te louvo, porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Aleluia! Que intimidade! Quando a gente fala em intimidade, vem à nossa cabeça assim, a família, a casa, o cotidiano, é o que nós temos de mais íntimo, não é? Se a tua família te conhece, sabe como você acorda, quando você está de bom humor, o que você gosta, o que não gosta, já é muita intimidade, não é? Agora vamos pensar quando Davi se coloca diante de Deus. O Senhor conhece os meus pensamentos. Ainda a palavra não me chegou à boca,
E o Senhor já conhece cada uma. É uma relação de muita intimidade. E nós nos colocamos diante de Deus. E muitas vezes, um personagem. O Senhor conhece a nossa intenção. O Senhor conhece tudo. Ele nos formou nos ventres das nossas mães. Cada tecido, cada célula, cada órgão foi criado de forma intencional. Linda. O salmista fala no versículo 14: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Não há nada em nós que o Deus não conheça. Não há nada que o nosso Pai não saiba sobre mim e sobre você. É importante buscarmos usufruir dessa intimidade. O nosso Pai nos conhece. Nós devemos nos achegar a Ele. Devemos nos colocar diante da sua presença, conversar com Ele, estar a sós com Ele, a cada dia aumentar essa intimidade, essa liberdade como um filho que se achega ao Pai. Mas como nos despir de tantas máscaras, nos despir dessa aparência que nutre a nossa sociedade, não é mesmo? Mas diante de Deus, eu não tiro só as minhas máscaras. A palavra é me despir diante de Deus, mas não é só isso. Deus conhece a minha intenção. Ele conhece a intenção do seu coração. E Ele sabe o que nos motiva, o que nos leva. E é verdade que Ele nos conhece, sabe da nossa natureza. De quantas vezes o nosso coração, ele é pecaminoso. A nossa natureza é pecaminosa. Ele foi ao céu. Jesus, quando foi ao Pai, Ele nos enviou o Consolador. Ele diz em João 16, 7 e 8: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7 e 8. Você pode ler com calma depois na sua Bíblia. Então ele manda para nós o Espírito Santo, nosso Consolador, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Devemos orar ao Pai. Devemos falar ao Espírito Santo, nosso amigo, nosso Consolador, nosso companheiro de jornada, para que Ele nos mostre e nos convença de que forma devemos nos chegar ao Pai. Existe um caminho a ser trilhado. E nós não estamos sós. Nós temos a Bíblia. A Bíblia é nossa bússola. Ah, mas eu não entendo a Bíblia. Devemos buscar em Deus. Devemos buscar em Deus esse conhecimento. Devemos estudar a palavra. O Senhor fala conosco através da Bíblia. É a partir daí que nós vamos conhecê-lo, agradá-lo. E existem coisas sobre nós que nem nós sabemos. E é por isso que o Espírito Santo intercede por nós ao Pai. Em Romanos 8:26 diz assim: da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Já ouvimos tanto essa expressão, gemidos inexprimíveis, mas você já parou para pensar o que ela significa? Eu trouxe uma referência que diz: inexprimíveis são coisas que não cabem em palavras, não podem ser explicadas racionalmente e humanamente, são coisas mais profundas que a linguagem.
Aleluia. O Espírito Santo, ele intercede por nós de forma que a nossa linguagem não abrange. Ele conhece detalhes sobre nós que nós sequer conhecemos. E ele intercede ao Pai por nós. Não importa o que tenhamos feito. Não importa o tamanho da nossa culpa. A Bíblia diz assim, em 1 João, no capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Não há motivo para temer. Não há motivo para nos isolarmos. Aqui quando o salmista, ele fala que não tem onde se esconder de Deus. Ele percebe que não há para onde fugir da presença do Senhor. E ele diz assim no versículo 7: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também ali estás. Não existe lugar onde Deus não nos veja. Não importa a condição que Ele nos encontre. Temos um advogado fiel, Jesus Cristo, justo, e Ele nos ama. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entregue seu coração a esse Deus. Entregue a sua vida a Ele. Não há nada sobre você que Ele não saiba. Ele conhece você antes de você existir. Existe um plano para a sua vida. Existe um plano para a minha vida. Tudo isso que estamos vivendo não é nenhuma surpresa para Deus. Não é. Ele nos ama tanto que, em meio a tanto sofrimento, a humanidade está passando por momentos tão difíceis. Ele nos diz que nós temos um Consolador, que nós temos o Espírito Santo que intercede por nós ao Pai, de forma que nós não compreendemos, que a nossa linguagem não abrange. Ore. Espírito Santo me ensina, Espírito Santo me conduza. Ore por mim. Me ensina-me a chegar ao coração do Pai. Não há nada que possamos fazer para garantir a nossa salvação e a nossa redenção. A Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz Isaías. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pelo amor. Para que nos esconder desse Deus? Aleluia. Que você sinta no seu coração essa alegria que eu sinto em dizer a você que não existe amor maior, que não existe nada melhor do que estar próximo de Deus, estar próximo de Jesus. Vamos ampliar a nossa visão de intimidade hoje? Essa intimidade da nossa casa, da nossa família, é nada perto de um Deus que conhece cada célula do meu corpo, que conhece cada sentimento, cada intenção, cada pensamento. E além de tudo isso, Ele me ama. E apesar de me conhecer assim, Ele me ama. Aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Ele proteja a sua família, que te dê alegria. Sinta-se abraçados pelo Espírito Santo, consolados. Que a alegria do Senhor seja a tua força. Não desista. Fique firme. Esses dias vão passar. Logo nós estaremos juntos. Vamos adorar ao Pai juntos. Eu sei que nós vamos viver de forma diferente. Mas o Senhor tem escrito um novo tempo para nós. Tem escrito dias de alegria para nós.
Vamos nos alegrar e adorar ao Senhor. Essa foi a meditação de hoje, só um devocional, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz mesmo de poder falar com vocês. Fiquem na paz, Deus abençoe.